Amém. Gálatas 2, a partir do verso 1, lemos assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Amém? Só até aí, nesse texto, a Bíblia diz que o Senhor nada irá fazer sem antes revelar aos seus profetas. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre revelação. Irmãos, existe muita discórdia no meio do povo de Deus com relação ao que diz respeito às experiências pessoais com Deus. E quando as pessoas pegam essas discórdias e começam a tentar sistematizar para um grupo de pessoas, sai um monte de besteira, um monte de abobrinha, e infelizmente isso contamina gerações. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu fui ensinado algo que eu ouvi durante muito tempo, que era o seguinte: não existe revelação nos dias de hoje, exceto a própria Bíblia, que já foi escrita. Então, quando um pastor vai e prega a palavra, ele não está revelando algo, na verdade ele está sendo iluminado. Ele não está nem inspirado por Deus naquele momento da pregação. Ele está sendo simplesmente iluminado naquele momento, e não existe revelação nos dias de hoje. Então, um irmão chegar e entregar uma profecia para o outro, isso não é uma revelação. Irmãos, bobagem, biblicamente falando, e bobagem, absurdo para quem vive as coisas que a gente vive no meio do povo de Deus. A palavra revelação que o apóstolo Paulo vai usar aqui é a palavra apocalipse, que quer dizer justamente algo que está oculto e é trazido à luz, é trazido à mostra. Imagina que tivesse aqui um lençol em cima desses objetos, e você não sabe o que tem aqui, e de repente eu pego esse lençol e eu tiro, e você fica sabendo aquilo que foi revelado. Apocalipse. Um apocalipse, uma revelação de Deus, pode dizer respeito tanto a grandes e profundas revelações espirituais, de coisas que estiveram ocultas ao nosso entendimento, como aconteceu aqui nesse episódio que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo está contando o início do ministério dele, de quando ele se converteu, de quando ele encontrou os primeiros irmãos, de como ele foi para Jerusalém e encontrou Pedro, encontrou Tiago, tentando ali fazer algum contato com os irmãos na igreja primitiva. E ele diz que ele subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. Sempre que você vê alguém dizendo que foi a Jerusalém, você vai ouvir essa expressão: subir a Jerusalém. Jerusalém fica no alto do monte, mas mesmo que a pessoa esteja num monte muito maior, lá para o norte de Israel, ainda assim eles vão dizer subir a Jerusalém, porque é onde se representa a presença de Deus, é a cidade santa. E ele fala que ele resolveu fazer essa viagem. Ele largou o que ele estava fazendo e tomou um rumo, e foi para Jerusalém fazer alguma coisa, em obediência a uma revelação que Deus deu. E é exatamente isso que nós estamos buscando nesses dias. Nós não queremos, como igreja, dar um passo que não seja debaixo de direção de Deus, que não seja debaixo de apocalipse, de algo que Deus vai nos revelar, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, aquele que sabe o futuro, aquele que sabe o sofrimento que há de vir, como a gente aprendeu ontem, e as alegrias que há de vir. Aquele que concedeu a Isaías, como nós aprendemos na segunda-feira, o Apocalipse, a revelação de que ele estava na presença de Deus, ele estava diante do trono de Deus, e embora ele não visse, toda a terra estava cheia da glória de Deus. E eu quero convidar você individualmente, você como sua família, sua casa, a buscar Apocalipse. Existem coisas que precisam ser trazidas à tona para que você siga como Paulo, suba em obediência. Porque quando você tem convicção de que Deus te revelou algo,
você não vai cair na bobeira de desobedecer. A grande questão que eu quero mostrar para vocês nessa noite é como ter essa convicção. O mundo inteiro teísta, o que é um teísta? É aquele que acredita que existe um Deus, independente da maneira. Ele costuma buscar sinais. E às vezes Deus fala conosco por sinais, mas há uma diferença, meus irmãos, na comunicação que nós temos com Deus, com essas pessoas olhando os astros, olhando as estrelas, olhando coincidências da vida. Tem a ver com aquilo que nós acabamos de cantar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que isso quer dizer? Nós não lemos o destino numa borra de café. Nós não fazemos mapa astral, nós não jogamos cartas. O que nós temos é uma comunicação de um pai para os seus filhos. Ainda que seja na base de sinais, é Deus falando diretamente conosco. E presta atenção, quando Deus fala com os seus filhos, eles sabem que Deus está falando. Hoje pela manhã, sentado aqui com o Eric, no nosso primeiro momento de busca, o Eric foi lendo textos aleatórios, e aí ele leu aquele texto de Elias na caverna. E vem um terremoto, e Deus não estava no terremoto. E vem fogo, e Deus não estava no fogo. E vem uma brisa suave. Que é a coisa mais simples da vida, e ao mesmo tempo tão gostosa do que uma brisa, principalmente depois de um terremoto e de um fogaréu que deve ter dado um suador. E Deus estava na brisa. Aí eu pergunto, eu já ouvi pastor falando assim, porque Deus não é de barulho, esse negócio de Deus no fogo, porque Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa. Um pastor meu uma vez pregou, um pastor meu é engraçado, né? Ele era meu pastor na época, é assim mesmo. Pregou no domingo de manhã para a igreja a respeito da suavidade da voz do Espírito Santo, menosprezando as outras manifestações. Mas meus irmãos, na Bíblia, Deus também se manifestou em fogo. Vai falar isso para Moisés. A grande questão é, Elias percebeu que naquele momento específico, porque ele era filho de Deus, e o pai falava com ele, ele reconhece a voz do pai, ele reconheceu na brisa. Porque às vezes Deus usa um veículo para falar com a gente numa época, mas em outro momento usa outro veículo para falar com a gente. E existem várias e várias formas de falar. A gente cantou aqui essa canção, o Senhor é soberano, fala como bem quiser. Irmãos, a gente tem experimentado isso aqui na prática. Não é simplesmente olhar sinais, é reconhecer Deus falando com você. Porque Deus fala do lado de dentro, e Ele testifica com os sinais, ou às vezes Ele mostra os sinais e testifica do lado de dentro. Porque você que recebeu o Espírito Santo de Deus, você é morada de Deus, e Ele fala de dentro para fora. Irmãos, eu dei o exemplo aqui há um tempo atrás de uma irmã acertando a sua vida com Deus, se purificando e voltando a entregar o dízimo depois de muito tempo. E ela pegou um envelope e foi chegando no gasofilácio e foi conversando com Deus e parou na frente e ficou assim: Senhor, por que é tão difícil fazer isso? Por que para mim tem sido tão difícil entregar o dízimo? Chegou um garotinho de 3 anos para ela, tomou da mão dela e falou assim: é fácil, tia, é assim, ó, tuf, e botou lá dentro. Poderia ser algo aleatório? Poderia, meus irmãos, mas Deus falou com ela, e ela reconheceu Deus falando na criança. Essa semana nós vivemos, até agora já estamos no 3º dia, mas já vivemos altas histórias aqui, né? Irmãos, algumas profissões, algumas ocupações que Deus escolhe para os seres humanos, a pessoa é capaz de fazer no automático, fazer serviços repetitivos,
E nós temos que respeitar todo tipo de trabalho, é válido, eu não quero de forma alguma menosprezar e não dizer que Deus não use nessas circunstâncias. Mas algumas atividades, como a minha, a gente depende da revelação de Deus para cada momento. Eu vou pregar, e numa sequência como essa, que tipo, eu preguei no culto da virada, dia 31, e vou falando, talvez eu coloque algum irmão para falar no decorrer desses dias, mas imagina, eu falando todos os dias, e termina na terça-feira, e depois é o culto de quarta-feira. Não acaba o conteúdo, não? E pior, falando para um povo que passou o ano inteiro me ouvindo, por anos. Quantos anos alguns de vocês estão aqui me ouvindo pregar? Será que vocês têm alguma coisa ainda para aprender comigo? Não sou eu, meus irmãos. Eu aprendo e vou cá, venho aqui e entrego. E tem coisa que eu prego que eu estou, na verdade, entendendo e Deus vai clareando na hora. E tem coisa que eu prego e depois eu vou ouvir a gravação e Deus fala comigo na gravação. Teve uma vez que eu fui ouvir uma pregação minha, um ano depois, rapaz, Deus falou comigo no meio da minha pregação. E as coisas vão acontecendo assim, de uma coisa testificar da outra. Às vezes os irmãos olham, né? Uma mensagem interessante, introdução, desenvolvimento, conclusão, e não tem noção que Deus me deu ela 10 minutos antes. Ou na hora. Que doideira! Eu passei a tarde assim, fala Deus, fala Deus. Ontem a mesma coisa, na hora, nos últimos minutos ali na prorrogação do segundo tempo, Deus vem clareando e vai mostrando Apocalipse. Algo que está oculto é revelado, e isso tem a ver com aquilo que Ele quer que a gente faça em obediência, subir a Jerusalém. Aí na segunda-feira, no dia 1º, né? Estou acostumado com um ciclo semanal, está uma bagunça na minha cabeça, né? Estou chamando esse ano de ano passado desse ano. No dia 1º de janeiro, a mensagem que o Senhor nos trouxe foi a respeito de que toda a terra está cheia da glória dEle. E o pastor Osias vai e olha aquela cruz e vê ela se refletindo nos outros cantos, fazendo 4 cantos da igreja, luz e cruz nos cercando, mostrando que Ele está em todas as direções. E a irmã Alice entra num mistério maluco aqui, que começa a estender as mãos em todas as direções, sem entender a relação, sem nem saber ainda do que estava se passando com o pastor Osias. E eles vão dar o testemunho, e eu lembro, rapaz, a mensagem fecha com a ideia da mensagem. E há um prolongamento com relação aos dias. Há uma coisa que vai se completando dia após dia. O que a gente pregou ontem mesmo aqui? Até a morte, não é? A fidelidade. Eu tenho certeza que até o final desses dias um quebra-cabeça vai se mostrando. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque nem sempre o Apocalipse, ele vem de maneira que a gente entende a mensagem completa. Eu tenho certeza, lendo o Apocalipse de João, que ele não entendeu muitas daquelas coisas que ele estava escrevendo. Ele registrava, mas ele mesmo não sabia de tudo. Muitos daqueles profetas do Antigo Testamento estavam profetizando para séculos e séculos e séculos no futuro, achando que estavam falando para daí uns dias. E o pior, a profecia deles era para o rei da geração deles, mas ao mesmo tempo para Jesus, que ainda viria. A gente recebe a revelação, mas a gente precisa ter a humildade de entender que nem sempre a gente compreende tudo. É importante para você que está aqui buscando revelação. Não sei se eu faço isso, não sei se eu vendo esse terreno, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu aceito essa proposta de trabalho, se eu vou nessa direção. Entenda o seguinte: Deus vai dar a direção que você precisa. Mas como é que eu vou entender isso, pastor? Presta atenção. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E às vezes, até para despertar a gente nessa busca, Ele faz com que, Ele fala no meio da multidão de coisas.
Sabe aquele tic-tac da madrugada? Deixa eu te explicar o conceito. Você que tem ou já teve relógio de parede em casa, de ponteiro. Quando dá tipo 3 horas da manhã, você resolve levantar por alguma questão, vai para sua torre, vai no banheiro, vai beber água. O que você escuta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Que coisa! Mas aquele barulho você escuta durante o dia? Não, você só percebeu ali. Por quê? Porque o mundo está em silêncio. O barulho está sendo vindo, a mensagem está sendo enviada, ela está chegando à sua cabeça, mas você não presta atenção nela. Por quê? Porque há um barulho de construção na casa da frente, há um vizinho ouvindo funk, talvez até 2 quarteirões, e tudo isso, o caminhão passando, há a mulher brigando com as crianças lá do outro lado, e aquilo tudo é um monte de ruído que te impede de ouvir o tic-tac suave, a brisa suave de informação que está chegando. Às vezes Deus fala no tic-tac para você parar tudo e prestar atenção. Às vezes Ele se esconde para você brincar de pega-pega com Ele. Será que é uma heresia isso que eu estou falando? Não é não, meus irmãos. Às vezes Ele quer fazer você subir de nível, e para Ele te dar o apocalipse que você precisa, você vai ter que parar tudo e buscar. Eu falava hoje para um rapaz da nossa igreja, que ele tinha baixado o nível de busca na vida dele, e as coisas começaram a andar para trás. Eu falei, meu filho, você não tem que baixar, você tem que subir. Mas eu não parei não, pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando direto, eu só não estou no nível que eu estava. E eu falei para ele, não anda para trás, pelo amor de Deus, você já chegou aqui, agora é para frente. Agora é continuar buscando, é isso que Deus espera de nós. Você quer o seu apocalipse? Corre atrás. Corre atrás de revelação, porque quanto mais você se aproximar dele, a promessa da Bíblia é ele se aproxima de você. É maravilhoso, meus irmãos, quando ele fala com a gente, quando a gente nem está buscando e nem está prestando atenção. É maravilhoso ouvir uma voz do céu, mas eu te digo, para o nosso crescimento, para a nossa evolução como pessoa, como filho, a grande maioria das vezes, a maneira como Deus se comporta com relação a nós é: eu estou falando direto, para me ouvir. Larga o que você está fazendo, atravessa essa chuva, chega aqui molhado que seja, mas para prestar atenção, para me ouvir. Irmãos, todo o ensino de Jesus a respeito de vida de oração fala de persistência, fala de dever, fala de você não desanimar, fala de você ficar insistindo. E eu digo para você, um dos momentos mais comuns de revelação de Apocalipse é a oração. É quando você ora a Deus e Deus começa a colocar um monte de coisa no seu coração. E vem altas revelações e altas ideias e altas direções, mas com a oração de 15 minutos é pouca revelação. Existe uma frase que eu ouvi meu pai falando bastante ao longo da vida, que é o seguinte: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E eu quero parafrasear nesse momento: muita oração, muita revelação. Pouca oração, pouca revelação. E nenhuma oração corre o risco, sim, de nenhuma revelação. Vai para a palavra, porque a palavra é alimento, e alimento você tem que comer todo dia. Essa sim, esse é mais importante que o pão. É essa palavra que sai da boca de Deus. Como é que você quer um apocalipse se você não vai testificar na palavra? E eu volto a dizer para vocês, não é meramente lendo sinais como o mundo lê. Existe uma parte do povo de Deus que quer usar a Bíblia como tarô, que quer pegar a Bíblia assim, abrir em qualquer lugar e meter o dedo. Deus pode falar assim, meus irmãos? Ele pode, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quiser. E já falou comigo desse jeito, mas eu te digo, quando a criança começa a crescer, o que Ele faz conosco é: para de bobeira e vamos conversar.
vai estudar a Bíblia, vai se relacionar comigo pela palavra, que eu vou te dar o Apocalipse, que eu vou te trazer a revelação. E queridos, como é tremendo, como Deus revela grandes coisas, sabe? Deus já falou algo no meu coração, eu abro a Bíblia vai lá e fala comigo, completando aquilo que Ele tinha falado. E o que eu tenho certeza? Foi Deus que falou mesmo. E sinais que vão acontecendo, o que eles fazem? Eles só complementam, eles só vão testificando. O filho, ele consegue discernir na brisa Deus falando, ele consegue discernir no fogo da sarça ardendo Deus falando, ele consegue discernir até no terremoto, quando Deus fala pelo terremoto. Eu quero que você saia dessa semana com Apocalipse, com revelação, Paulinha. Porque quando ele fala, você tem que fazer igual Paulo fez. Eu vou subir em obediência a essa revelação. Eu vou nessa direção aqui. Deus me falou e aconteça o que acontecer, é isso que eu vou fazer. Irmãos, a gente tem aprendido muito ao longo dos anos sobre a escuta profética, sobre a gente perguntar para Deus e Deus falar conosco, baseado principalmente nesse texto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e naquele outro texto que diz, seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. E meus irmãos, é algo muito tranquilo, porque a gente pergunta para Deus, e se você sente a paz, você vai lá e faz. Como é que eu sei que isso não é a minha carne? É simples, a maioria das vezes não coincide com a sua vontade. É tipo assim, como eu dei um exemplo numa vigília há uns dias para trás. Você tem a opção de ir de ônibus ou de bicicleta. E você pergunta para Deus, Senhor, eu devo ir de ônibus ou de bicicleta? Vou de um ou de outro? E você está com vontade que Deus te diga, de ônibus, mas você não sente paz. E o que te dá paz? Você perguntar para Deus, é na bicicleta? E você sente aquela tranquilidade na sua alma. Oh Deus, estou tão cansado. Obedeça. Deus te deu o Apocalipse, obedeça, vai de bicicleta, porque vai ser bom. Porque algo vai acontecer e vai testificar. E ainda que não testifique, siga em obediência, porque se Ele falou com você, e à medida que você vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo essa escuta profética, presta atenção, você vai amadurecendo, fica mais difícil você ser enganado. Mas eu te digo, ainda assim, haja com humildade. Tenha condição de virar e dizer assim, eu estou entendendo que Deus está me mostrando isso, sabe por quê? Porque você pode errar. Eu vivi uma experiência no ano passado, lá em Itajaí, compartilhei com a igreja. E eu vou contar de novo aqui para relembrar os irmãos e até para você que não ouviu. Estava lá um pastor pregando, um homem de Deus, das antigas, profeta daqueles assim, com uma história de vida que você não pode chegar e desabonar. E ele falou assim, Deus me deu um comando. Ele falava em inglês, o outro irmão traduzia, que aonde eu chegasse, eu deveria orar por todos os pastores. Quantos pastores tem aqui? Um grupo imenso ficou de pé. E aí ele falou, então venham aqui e façam uma fila, porque eu vou ministrar em um por um. Vou impor as mãos sobre vocês e vou abençoar, vou ministrar algo, uma unção sobre vocês. E meus irmãos, na hora que ele falou isso, não veio só o grupo que estava em pé, veio uma multidão de milhares. A gente estava lá tipo em 8.000 pessoas, devia ter uns 2.000 em pé. E o apóstolo Luiz Hermínio pegou o microfone e falou, gente, é só pastor sênior da igreja. Se você não é, senta. Sentou uns 3. E ficou aquela multidão. E você sabe o que aconteceu no meu coração na hora? Me bateu uma crise terrível. Eu perguntava para Deus, Senhor, eu tenho que estar aqui? E eu ficava naquela. Sabe quando você pergunta, uma hora você sente que sim, uma hora você sente que não? Com certeza, você que pergunta para Deus já viveu a situação.
E eu perguntava em um momento, e a fila andando, e eu fui um dos primeiros que chegou lá correndo, logo ia chegar a minha vez. Ia chegando perto, Senhor, devo sentar? Aí me dava aquela dúvida, aquela sensação, vai, senta. Mas esse homem é um homem de Deus? Aí eu sentia aquela paz, é um homem de Deus. Ele pode orar por mim? Batia aquela dúvida, meu Deus, eu não vou perder uma bênção porque eu sou um idiota agora. Não vou entrar em crise numa hora dessa e perder esse momento tão especial. Irmãos, na hora que eu cheguei lá, ele só segurou na minha cabeça, foi com o dedo na minha hérnia umbilical, receba! E tuf! E eu, e fui, sentei, voltei para o meu lugar, com aquela sensação assim, eu não acredito que por causa da minha crise, eu não recebi nada, porque é terrível, você está numa fila, e as pessoas nitidamente vivendo experiências fortes com Deus, tendo visão, era gente voando para tudo quanto é lado. Para eu chegar nele eu tive que passar em cima de uns que já estavam em transe profético. E de repente eu lá pronto para receber aquela unção. E pá, receba! E eu voltei, a irmã estava vendo pela... estava assistindo ao vivo, né? Irmã Valéria estava lá na torcida por mim, né? O que vai acontecer com o pastor? Irmãos, por uma crise, por eu não conseguir discernir, eu, pastor, experiente de perguntar para Deus e pedir a direção todo dia, tive uma crise. E na hora eu fiquei assim, por que isso? E eu voltei, o irmão Marcos André do meu lado com aquela inveja, né? Poxa, o pastor foi, né? Ele com a vontade de ir e tal. E aí chegou no final, o irmão pegou o microfone, o pastor pegou o microfone e falou assim, você que não veio, não fique triste, eu quero orar por todo mundo agora. Aí Marcos André e eu, corremos lá na frente para ele orar, mas ia ser uma oração geral, né? Mas naquele momento, meus irmãos, eu entendi porque Deus permitiu que eu entrasse em crise. O homem, ao invés de orar simplesmente, ele pegou o microfone, deu uma olhada assim pra gente e falou assim, não tinha nada a ver com o que ele estava ensinando, era para mim o que ele ia falar. Eu perguntei para Deus, Senhor, é para mim? Aí veio a paz. Ele falou assim, presta atenção, eu não confio na minha capacidade de ouvir Deus, mas eu confio totalmente na capacidade dele falar comigo. Aí nessa hora me deu aquela onda assim, né? Deus é comigo que ele está falando, é por minha causa. Ele falou, é por sua causa. Ele não estava falando sobre ouvir Deus, a mensagem dele era sobre outro assunto. Ali, milhares de pessoas, ele pega o microfone e fala, eu não confio na minha capacidade de ouvir Deus, mas eu confio totalmente na capacidade dele falar comigo. Então, entenda, se ele quiser falar com você, ele vai falar. E não vai ser muitas vezes do jeito que você quer. Como eu falei, existe aquela situação que ele quer simplesmente que você busque para ele liberar a revelação. Mas, irmãos, existem situações que é simplesmente a soberania dele. E ele, para tratar você em alguma área, vai fazer isso. E eu te digo mais, para encerrar esse momento de revelação sobre a igreja. Tem situações que ele não vai te dizer. Existem situações que você vai perguntar, é isso, Deus? Ou é aquilo? E ele simplesmente vai silenciar. E eu te digo por quê. Governo espiritual. Quando o filho é pequeno, para atravessar uma rua, por exemplo, o pai pega na mão e leva. Mas um filho de 18 anos querendo pegar na mão do pai para atravessar uma rua, não está certo. Porque o pai já ensinou que ele tem juízo, que ele tem discernimento, que ele tem que olhar para um lado, olhar para o outro e seguir o seu caminho. Então, quando você olha, por exemplo, para algumas situações do Antigo Testamento, na lei, o povo vinha para Deus, na verdade para Moisés perguntar para Deus, está acontecendo isso, o que a gente deve fazer? Moisés pergunta para Deus, e o que Deus entrega? Uma lei, porque a partir de agora não tem que ficar perguntando para Deus, absorve essa lei e pratica. Daqui para frente, sigam isso. É um nível de independência, sim. Nós somos chamados para reinar, para governar com Ele.
E para isso nós precisamos e devemos usar o discernimento que Ele já nos deu, a maturidade que Ele já nos deu e a decisão. Tem coisa que Ele vai mostrar, decida. Ele não vai responder porque Ele quer ver você decidir. E cada um dos dois caminhos que você tomar vai ter o seu ônus e o seu bônus, e você deve arcar com as consequências disso. Nenhuma das duas decisões é pecado. Nenhuma das duas decisões conflita com a palavra de Deus. Não há um apocalipse sobre isso. Eu devo subir a Jerusalém ou devo descer a Jericó? Escolhe, meu filho, as férias são suas. Eu vou estar com você até no vale da sombra da morte. Mas eu não preciso te dar uma resposta a respeito disso. Então eu fecho essa mensagem com relação às decisões e direções desse ano, trazendo essa palavra de equilíbrio. Vai ter coisa que você vai decidir, baseado no que Deus já plantou no seu coração. E Ele não vai dizer para você para onde você vai. Mas vai ter momentos que para sempre a gente vai estar muito criança, não é? E a gente vai perguntar para Ele, porque a gente não sabe o que tem do outro lado da parede e Ele sabe. E aí o que Ele vai fazer? Ele vai abrir essa parede, Apocalipse. Ele vai revelar para a gente o que você faz nessa hora. Obediência. Suba na direção que Ele te deu. Eu quero convidar você a gente fazer uma oração pedindo mais Apocalipse. A gente vai orar por revelação e direção sobre a nossa igreja, mas eu quero orar especificamente sobre a sua vida. Será, irmão Fernando, que Deus quer que você constrói lá? Vamos descobrir, vamos perguntar para Ele. Vamos fazer isso? Levanta, vem aqui para frente, vamos orar junto. Não sei se a gravação vai dar para ouvir depois, porque o barulho da chuva, do ventilador, né? Mas se alguém estiver ouvindo, fala amém com essa oração, porque ela vai servir para você também. Amém? Existe algo específico que você está buscando uma direção? Talvez tenha algum solteiro aqui em dúvida entre uma pessoa e outra. Quem será? Precisa de um apocalipse? Está sobrando, né? Eu falei para um jovem da nossa igreja, pega a relação e olha o menu. Escolha. Por quê? Porque dentro da presença de Deus, você tem a sua liberdade de escolha. Mas Deus sabe que algumas situações são roubadas. Apocalipse, revelação. Você tem dúvida em alguma área da sua vida? Eu quero ministrar sobre isso nesse momento. Espírito Santo de Deus, estamos aqui consagrando nesses dias, buscando o Senhor e buscando a direção sobre o povo. De uma maneira geral, buscamos a direção sobre as ações que o Senhor quer fazer no meio desse território que o Senhor nos confiou, a nossa jurisdição espiritual. O que o Senhor está por fazer e como nós podemos nos juntar a Ti. Revela, Pai, as pessoas que nós não podemos confiar. Revela, Pai, as direções que nós precisamos tomar. Revela, meu Pai, os lugares onde nós devemos ir. Em nome de Jesus, na nossa coletividade, nos nossos ministérios. Agora eu te peço especificamente sobre os chefes de família e as famílias representadas aqui, que falam amém nessa oração. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor traga revelação. Amém, Deus. Existem famílias com decisões importantes para tomar. Nós não queremos caminhar em direção contrária ao que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, traga a revelação. Eu te peço individualmente agora, cada filho, cada ovelha do teu rebanho, que tem decisões e direções a tomar, traz clareza de pensamento, meu Pai, naquilo que depende da escolha deles, mas naquilo que depende de uma revelação. Em nome de Jesus, que esses dias sejam dias de apocalipse sobre a vida desses irmãos,
Que esses dias sejam dias de grande revelação, que tudo aquilo que se encontra oculto venha a ser exposto, para que a gente tome decisões em obediência àquilo que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus queremos agradecer ao Senhor pela revelação dessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos falou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.